Nossa, que beleza. Mas ali também? Não. Só isso aqui. Parece. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, começamos os trabalhos do dia de hoje. Declaro aberta a audiência pública referente ao projeto de lei número 31 de 2019, referente ao LOA 2020. Leitura do parecer financeiro referente ao projeto de lei 31 de 2019, LOA 2020. Parecer número 8/2019, da Contabilidade e Controle Interno sobre o projeto de lei número 31 de 2019, projeto de lei orçamentário anual para 2020. Introdução. O excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Pereiras, no cumprimento de suas prerrogativas, encaminhou à Câmara Municipal de Pereiras o projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual do Exercício 2020, PLDO, que estima e fixa a despesa do município de Pereiras, no âmbito da Câmara Municipal de Pereiras. O projeto tomou a forma do projeto de lei número 31/2019, do qual trata-se parecer a Lei Orçamentária Anual, LOA. É uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, também chamado sessão legislativa. Compete ao prefeito enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos previstas nesta Constituição. A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa as despesas do governo para o ano subsequente. Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesa acima do limite que está previsto na lei, o Poder Executivo emite decreto submetendo à aprovação da Câmara Municipal, solicitando créditos especiais ou suplementares, ou nos casos especiais como guerra, calamidade, comoção internas, dentre outros. Emite créditos extraordinários sem autorização prévia do Legislativo, apenas anuência posterior. No caso dos créditos suplementares, esses podem ser solicitados através da própria LOA. Por outro lado, a necessidade de contenção dos gastos obriga o Poder Executivo, muitas vezes, a editar decretos com limites orçamentários e financeiros para o gasto, abaixo dos limites autorizados pelo Congresso. São as intitulados decretos de contingenciamento que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados da lei orçamentária. O orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas do plano plurianual, PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público e estatais chamadas de dependentes, deficitárias. B. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. C. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e elas vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos, fundações, instituídos e mantidos pelo poder público. 2. Aspecto formal. O projeto de lei em análise cumpre os dispostos do inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, apresentando, no prazo determinado pelo artigo 3º, inciso 1, 2 e 3 da Lei Orgânica do Município de Pereiras, emenda 22/2017. A propositura, além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente
apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme determinados pelo artigo 4º, inciso 1º, 2º e 3º, desse diploma legal, estando as demais em consonância com a Lei número 1052/2017, de 8 de 9 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, pela constitucionalidade e legalidade. Terceiro, aspectos de mérito: o exame do projeto e seus anexos e as informações obtidas na audiência pública realizada com representantes do Poder Executivo evidenciam que a peça vem ao encontro de uma gestão responsável dos recursos públicos, ao estabelecer as metas de receitas, despesas, resultados primário e nominal e montante da dívida pública. Ressaltamos, nesse contexto, para a elaboração da proposta orçamentária do município de Pereiras para 2020, as seguintes orientações gerais. Primeiro, participação da sociedade. Segundo, responsabilidade da gestão fiscal. Terceiro, desenvolvimento econômico e social, visando a redução das desigualdades. Quarto, evidencia a qualidade na prestação de serviço público, em especial nas ações de serviço de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social. Quinto, ação planejada, descentralizada e transparente. Sexto, articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. Sétimo, acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade. Oitavo, preservação do meio ambiente, incentivo à agricultura familiar, apoio à produção orgânica e destinação adequada dos resíduos sólidos, preservação do patrimônio histórico, material e imaterial e das manifestações culturais. Nono, resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis. Nono, análise do projeto, verificação, aí tem a tabela aqui, não sei se você que vai ler. Considerações finais. Ante o exposto, do ponto de vista da constitucionalidade e de boa técnica legislativa, após observadas as técnicas aplicativas previstas na contabilidade, opina pela viabilidade técnica com ressalva dessa proposição. Depois das verificações foi constatado alguns itens prejudicados, pois não foram identificados no projeto. Vale lembrar que o Tribunal de Contas vem fazendo os seguintes apontamentos em relação ao orçamento. Processo Entidade Câmara Municipal de Pereiras, assunto conta anuais, exercício 2018, presidente senhor Hélio Gomes, CPF, período do 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Relatoria, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Todavia, ressaltamos ter o Legislativo aprovado as peças de planejamento do município sem que houvesse identificação clara das metas e dos indicadores, tampouco unidades de medidas próprias que possibilitam avaliação e eficácia e a efetividade dos programas e ações governamentais, desrespeitando os princípios da transparência e do planejamento previsto no artigo 1º do inciso 1º, artigo 50, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, documentos anexos. Em vista dos pareceres do TCE, esta Casa, com o objetivo de sanar essas falhas, vem fazendo um estudo detalhando das peças para sanar tais apontamentos, rogando ao Executivo que faça as correções necessárias para a aprovação do projeto de lei em epígrafe. No que tange ao mérito, a contabilidade e controle interno desta Casa ressalvam que não caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar os anexos
e a viabilidade ou não da aprovação, respeitando-se as formalidades legais e regimentais vigentes, evidenciado no parecer jurídico do objeto. Pereira, 6 de outubro de 2019. Elmo Esteven Souza Júnior. Agora eu pediria ao Elmo que adentrasse o plenário aqui para explanar sobre o assunto, sobre o parecer contábil do exercício. Alô, ei. Boa noite, presidente, vereadores. A peça orçamentária chegou no dia 31, como manda a lei orgânica, porém, com alguns apontamentos técnicos para que seja feito ou questionado o porquê de não estar, né? Se vocês pegarem o parecer aí, por favor, na página 14, na página 4, item 14. As verificações feitas aí, novos projetos, todos os que estão em andamento já estão incluídos na peça de 2020. A verificação se deu por prejudicado, não evidenciado de forma clara no objeto. Então, eu não consegui identificar quais são, né, os projetos para 2020 na peça. Eu consegui identificar somente o financiamento que foi feito, né, de R$ 1 milhão, sendo que 600 mil, se eu não me engano, era para as lâmpadas, e os outros 400 era rateado, né, 200 e 200, né, apenas esse. Então, é só isso que tem, né, então não tem nenhuma forma clara de se ver quais são, né, os projetos, né, de edificação, de zeladoria, eu não consegui identificar. Na próxima página, item 22, as alterações tributárias previstas na LDO estão refletidas na LOA, ou seja, as renúncias de receitas, criações ou aumento de tributos, prejudicado também porque a gente não conseguiu identificar. O que acontece? A gente está passando agora por um projeto Refis, né, que vocês estão estudando, e esse Refis ele não pode ser aprovado se ele não está estimado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, pelos anexos, né, de renúncia de receita, está zerado. Então, como que você vai fazer alguma coisa se não está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E, por último, o item 23, aí, a previsão para alteração nos gastos com o pessoal da LDO está refletida na LOA. Isso daí é um ponto de que tem que se levantar com o Executivo para ver se não vai haver, no exercício seguinte, alguma alteração com gasto de pessoal, né? Eu também não consegui identificar no projeto, né? Não tem nada evidenciado, né, se vai ter alguma... Isso pode ocorrer ou não. Ele pode manter e falar assim, olha, não vai acontecer nada, vai manter do jeito que está, né? Ou, se for fazer, ele tem que estar incluído na peça, né? Então, essas peças elas são importantíssimas. A prefeitura, né, o executivo e mesmo a Câmara, né, ela não pode aprovar outras coisas sem que não esteja dentro do orçamento. E o que mais chama a atenção, que é um problema crônico aqui em Pereiras,
né? Se vocês pegarem aí, tem o último parecer do Tribunal de Contas aí, dizendo que, na próxima página aí, por favor, vou ler um pedaço dele aqui. Ressaltamos ter o Legislativo aprovado as peças de planejamento do município sem que houvesse a identificação clara das metas e dos indicadores, tampouco unidades de medidas próprias que possibilitem a avaliação, eficácia e efetividade dos programas e ações governamentais, desrespeitando os princípios da transparência e do planejamento previsto no artigo. Esse apontamento ele vem já lá de trás, de outras gestões, né? Ele já vem um problema cru. O que acontece? Daqui para frente, né, está se fechando, porque não é o Tribunal de Contas que cobra isso, a própria lei cobra. Você não é apenas colocar os números no papel, e sim mostrar a sua eficiência, a qualidade dos gastos públicos, e não vem sendo evidenciado de forma clara, né? Então, isso pode ensejar, né, e vai acontecer, né, como eu já estava até discutindo com o próprio Madeixa, a rejeição de contas do Executivo e a rejeição de contas do Legislativo, ou seja, o Executivo elabora e o Legislativo vai lá e chancela, né? Então, se não está certo, né, não tem como o Legislativo aprovar. Então, a identificação, a transparência, ela é muito importante para que as peças, né, em uma análise posterior do Tribunal de Contas, ela possa vir e identificar os programas, as ações, as metas e a quantificação disso daí, né? Ou seja, não adianta você põe X lá para gastar com saúde, aí você fala assim, bom, eu gasto tanto com médico, mas quantos atendimentos você faz? Isso é planejamento. É você fazer o levantamento dos quantificativos para você estimar, né, e depois poder fixar a sua despesa, né, coisa que esses apontamentos que o tribunal vem fazendo. E, daqui para frente, vai se fechar esse circuito aí. Então, vai ensejar contas rejeitadas tanto do presidente da Câmara quanto do prefeito, né? E o próprio Ministério Público ele dá também pareceres pedindo para que esses problemas sejam sanados. Então, ou seja, além dessa técnica, né, de você colocar os números lá, você tem que quantificar e mostrar de forma clara, né, coisa que, por diversos anos, não vamos também totalizar a coisa, não é assim que é, mas algumas ações, elas não estão quantificadas. Por exemplo, você vai asfaltar uma rua. Quantos quilômetros? Você tem que quantificar. Você vai comprar massa asfáltica. Quantos quilos? Tem que quantificar. Então, essa é o maior problema. Eu sei também que a gente enfrenta muitas coisas, porque não tem as pessoas também para ir lá, para fazer todas essas medições. O próprio funcionário público ele está sobrecarregado algumas vezes, então ele não consegue, né? É difícil você ter um controle rígido da coisa, né? Mas a gente tem que começar a melhorar esse orçamento, evidenciando de forma mais clara os objetivos e as metas da administração. Então, tem alguns apontamentos aqui, né, que a gente levantou, que o Executivo ele tem que explicar o porquê disso não está, né, porque existe até uma cartilha do próprio Tribunal de Contas, que são essas verificações, que está contida aqui, né, que é fazer um estudo detalhado técnico da peça, não foi identificado. Tá certo? Tem alguma pergunta em relação ao parecer? Então, agora está aberto para os vereadores perguntar, se tiver alguma dúvida com o Elmo, se ele puder responder. Dinho, tem microfone aí?
Cadê? Está embaixo aí, ó. Na página 2 aí, só para vocês observarem, a lei orçamentária anual, ela é composta de 2 orçamentos, de 3 na realidade, né? O orçamento fiscal, que é para custeio geral, né, da máquina pública, e o orçamento da Seguridade Social, que é Previdência e Saúde. Esse item B, o orçamento de investimento, não cabe para a gente, porque Pereiras não tem nenhuma empresa pública que ela tenha que injetar capital para despesa corrente, ou seja, as despesas de custeio, né? Então, a peça, nesse sentido, ela está certa. Se vocês olharem lá depois, vocês só vão encontrar o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Conseguiu, Nino? Tem, né? O cara falou da mesa. Eu ia fazer dele sair. Só falta fazer lugar, né? Tá careca, tá no caminho. Antes desses 10 minutos, manda chamar o Guilherme. Calma. Deixa eu vir aqui, pergunta aqui da mesa. Em Pardinho tem todas as mesas. O nosso tesoureiro aqui é Pronduro. Conchas tem. Sim. Dou aqui, ó. Mas não comprou? Pediu para comprar? Pardinho tem, Conchas tem, Cidade Orleans tem. Amanhã eu vou pedir para comprar. Semana que vem tem microfone, mandar instalar. Pardinho, nós somos Pardinho, tem todos mesmo. Vamos lá, mas se quiser falar daí, fala de baixo. Não, tem, lá é diferente, Virginia. Você fala lá, depois você tem a ordem de falar aí na mesa também, a explicação pessoal. Explicação pessoal sua, fala na mesa mais 5 minutos. Fala 10 lá, mais 5. Diferente. Daí depois mais a matéria ainda. Tem uma Você livre. pode discutir a matéria da mesa mesmo, se discute a matéria, porque você nem lá discutir a matéria. A sua fala, que nem Livre. tem aqui livre. Depois você tem a Se explicação quiser, se não pessoal. quiser, não fala. Se você quiser, você tem a explicação E pessoal. ele, se ele quiser sair de lá e vir falar na tribuna, fala, se não fala ali mesmo. Não, mas 10 minutos. Tem que ir na tribuna. Mas no final, se ele quiser falar da mesa, ele fala. Eu já só. O Cristiano que é amigo nosso, né? Cristiano. Fazendo a Câmara. Futuro prefeito. Tá bem na fita lá. Tá bem. Ei, 1, 2, ei.
Um, dois, um, dois. Boa noite a todos. Você citou do Refis aí, pelo que eu entendi, e já foi aprovado o Refis, né, para o orçamento. E você disse que o Refis teria que estar na LDO por perda de receitas também, né? E como é que fica, então? Porque já foi aprovado pela Câmara o Refis, né? Esse é um problema crônico, que eu havia falado, né? As estimativas de renúncia de receita nunca foram, ou seja, nunca foram observadas as peças para se fazer, né? Então, a gente tem que começar a corrigir isso, porque amanhã ou depois vai dar problema, porque você não pode fazer a renúncia de qualquer tipo de receita, anistia, remissão, qualquer ato que você deixe de arrecadar. Por um lado, sim, você vai arrecadar, mas, por outro lado, você está renunciando à sua receita, com os juros, a mora, né? Enfim, essa é uma das coisas que estava faltando nas peças também. Mas, na realidade, tem que partir do Executivo, então, esse projeto, né? Essa coisa que o Tribunal está pedindo, para que venha aqui já, para que a gente possa votar ou não, né? O que pode ser feito, né, para se fazer, para se incluir isso daí, é ver nos exercícios passados quanto foi que deixou de se arrecadar, né, com essas remissões, anistia, e se fazer uma projeção, né? Uma projeção, porque você não sabe se as pessoas vão pagar ou não vão pagar, né? Você não sabe se essa medida ela vai ter eficácia, né? Então, é uma projeção que tem que ser feita para ser incluída na peça. E como que se vai fazer uma estimativa um ano antes, sem saber se vai ter que montar o Refis ou não? É um negócio que é uma das coisas que não entra na minha cabeça, como que se vai fazer uma projeção. Você trabalhando no executivo, não entra na minha cabeça. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou sobre... Vou responder uma de cada, pode ser? A projeção, ela é feita, né, com estudos passados, com base em dados passados. Ou seja, se você tem 10 que você arrecada, normalmente, né, com os tributos, as taxas, né, e depois do Refis você arrecada 13, esses 3, ele vai entrar nessa conta. É por aí que é feito essa estimativa. Consegue? É uma análise de contas anteriores, na realidade. Isso, né? Isso daí. Eu analiso as contas anteriores para poder prever para o ano que vem. Isso. É meu pensamento. No tribunal, como que eu posso falar para o tribunal se eu vou arrecadar ou deixar de arrecadar? É uma previsão. É uma previsão. É uma previsão. Você não sabe quanto... Eu tenho que passar a porcentagem de aumento de um IPTU de tudo, tem que passar na Câmara. Então, sim. Você tem que trabalhar com projeção de metas e mais metas. Eu acho que é um negócio inviável. É difícil, né? Isso daí não é só um problema aqui em Pereiras. São quase na totalidade dos municípios, né? Que tem muita coisa que é difícil de se quantificar. Por exemplo, essa estimativa de renúncia, o que você vai deixar de arrecadar com a multa, né? Mas, infelizmente, a lei manda a gente estimar, né? E não está sendo feito. Porque nem sempre vai bater, né? Exatamente. Sempre vai bater, é uma estimativa, né, na verdade. Estimativa. Né? Então, se o tribunal quer uma estimativa, mesmo que não seja muito precisa, vai ter que colocar, né? Exatamente. Eu vejo que
na verdade, não é nem a estimativa que o Tribunal de Contas acho que pede aí no caso. É apenas o apontamento da existência do refis. Se você não tem como você saber o que você vai ganhar e o que você vai perder, então você só vai apontar, vamos fazer o refis. Acho que é apenas isso. Sim, mas... Dá a entender isso, não sei se eu... Sim, né? Eu concordo com você. É difícil quantificar isso daí. É super difícil, mas o que se leva em consideração, né, claro, o cenário econômico do país, se as pessoas têm dinheiro para pagar, né, se a gente vê que é um cenário que o desemprego baixa, então eu acredito que as pessoas elas querem acertar, elas querem pagar, né? Só que vai ter ano que vai ser mais e ano que vai ser menos. É claro, a receita, você estima ela. Você estima, você não sabe o quanto, exatamente, você faz uma previsão da receita, né? Mas a despesa você fixa. A despesa você sabe o quanto você vai gastar. A receita não, você não sabe o quanto você vai arrecadar ou deixar de arrecadar, né? Pode acontecer N coisas, né? Elmo, mas a despesa você fixa, mas assim, como assim, tipo assim, uma despesa de mecânica, de almoxarifados, como que você vai fixar? Às vezes quebra 2, 3 conduções, máquina. Exatamente, como os vereadores aqui falaram, é por estimativa, né? Claro que você vai ter lá, porque nem você falou, por exemplo, vamos citar aqui um ônibus. Você tem um ônibus lá de 20 anos de uso, né? Você tem um histórico de manutenção dele. Você sabe o quanto, mais ou menos, esse ônibus gasta, e você sabe que daqui para frente vai se gastar mais com ele. Não tem como você gastar menos com ele. Então, é uma projeção. O orçamento também é uma projeção. É como... eu gosto até de usar esse termo, que o orçamento é a mesma coisa das contas de casa que a gente tem, mas para o município, né? Você vai com uma listinha lá, né? Tá certo, não é todo mundo, mas você vai com uma listinha no mercado, você sabe o que você vai comprar, você sabe o seu salário, o quanto você ganha, é exatamente isso, né? Então você tem que quantificar, olha, aqui esse bimestre a minha projeção está abaixo, eu arrecadei a menos desse bimestre, então o que você tem que fazer? Você tem que contingenciar, você tem que segurar esses gastos. E tudo isso daí tem que estar evidenciado no orçamento, né? Que é essa gordura aí. Na 7 aqui, você colocou que as receitas do Fundeb foram calculadas considerando o número de alunos do censo escolar. A gente sabe que as receitas do Fundeb geralmente é pelo número de alunos, né? De censo. Não está muito explícito no projeto? Se vocês olharem no projeto, aí, deixa eu até ver se eu consigo localizar a página. Assim, não é obrigatório se colocar isso daí. Não é um item obrigatório, mas eu acho muito conveniente você gastar uma folha de papel a mais e colocar, né? Eu nem sei se foi feito esse censo ou não, né? Então, eu não consegui identificar na peça. Entendi. Eu não consegui identificar, né? Aquela tal coisa, né? Quantos alunos existem? Porque, mesmo na aquela história do hospital. Tem marcado porque a arrecadação é de acordo com os alunos. Cada aluno exatamente. tem o seu pagamento. Mas dentro da peça, ele não pode colocar um negócio desse. Nem tem como eu identificar se eu estou fazendo a projeção por aluno aqui dentro da peça. Mas eu não... Vereador, por nota explicativa. Se dentro, você olhar todos os quadros aí, existem notas explicativas. Você pega aqui, só que você pega o consolidado nosso aqui, ele projeta 3.670.000 mil reais, com uma expectativa de superávit de 1.388.000. Quando eu pego a peça, agora eu tirei da página, eu pego a peça, na qualificação da parte de Fundeb,
do Executivo, ele tem uma projeção de 4.600.000. Se você pegar isso daqui, de 3.600, 670, com expectativa de... vai para quase 5 milhões e pouco. E você pega no outro lugar da peça, não estou contrário ao que você falou, ele não tem uma expectativa direcionada. Porque também não tem como eu vou saber quantos alunos vou ter o ano que vem, ou deixar de ter. Entenda, Entendeu? vereador, os apontamentos aqui, eles são feitos em cima dos pareceres do Tribunal de Contas. Né? Então, o que acontece? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Porque nós estamos no impasse, né? Igual você falou. O tribunal está apontando. E tem que se arrumar um jeito de fazer o que o tribunal aponta. Esse que é o problema, né? Como eu Se falei, nós votarmos uma coisa que o tribunal está apontando todo ano, quem é presidente vai ter as contas ajeitadas também na Câmara. o Fundeb aqui, o censo aqui é uma das coisas. É claro que isso, notoriamente, ele não vai trazer um prejuízo, vamos dizer assim, ao erário público em si. Né? Ele não vai trazer, mas o ponto o que está sendo cobrado? A cristalinidade da peça. Né? O que está se fazendo todos os anos? Trazendo apenas os números. E as ações do governo? Esse é o questionamento do Tribunal de Contas. Então, aqui a gente não está discutindo se quem faz as políticas executiva, o prefeito, é ele que, olha, vamos melhorar, vamos fazer isso, aquilo, né? Tá, mas você vai fazer isso? De que forma? Como? Quanto? Qual o prazo? É esse o questionamento. É esse os apontamentos. E mais para frente, mais para frente não. Eu creio que já no próximo, ou no máximo no outro exercício, vai gerar rejeição de contas. Rejeição de contas tanto de Câmara quanto de Prefeitura. Mais alguma pergunta aí? Bom, esse parecer seu vai para o Executivo, né? Não. Sim, pode mandar para... até para eles se explicarem, né? Exatamente. De alguma forma, né? Enfim, colocar aqui o que eles acham, né? Eu queria só fazer uma pergunta. Aqui tem um parecer da conselheira Cristiane de Castro Moraes. E você deu um exemplo das projeções que deviam ser mais especificadas, que você pega... vamos pegar, eu tenho uma projeção de uma emenda parlamentar de R$500 mil para fazer um recap. E eles estão pedindo que seja especificado. Mas como que você vai especificar? Você não sabe o preço do dólar, você não sabe o preço que está trabalhando um petróleo, você não sabe como que vai ser o preço do asfalto, que medida vai dar para você fazer aquilo lá. Então, eu acho um negócio meio difícil. E outra coisa, uma projeção. É uma projeção que você não sabe se aquela emenda vai sair 100%, mas é obrigado a colocar na peça. Sim. É obrigado, mas o que ela está pedindo isso aqui, o parecer dela é isso aqui. O parecer dela que ela está pedindo é isso aqui. Então, não tem... na realidade, o que ela bateu bastante aí foi na quantificação, né? É quantificação. Isso na quantificação. Eu você, como que eu vou falar que eu tenho 500 metros de asfalto a tal preço, não existe um negócio desse. Você vai trabalhar, aquilo lá pode cair, pode subir, porque você vai fazer uma licitação. Eu concordo com então, você. Um negócio, é uma cobrança que não tem. Eu concordo. Não tem lógica. É uma cobrança atrás atrás de peça de LOA, de LDO. Porque não tem lógica. Isso daí não esse questionamento que você está fazendo não é só seu, acho que é de todos os municípios, né? Mas se você entender a lógica da coisa, é para tentar aproximar mais para acertar, né? Para não ficar à deriva as dotações, né? Ou ficar no meio do exercício, ficar remanejando o orçamento, tirando dinheiro daqui, colocando ali. Isso prova que não é uma boa gestão. A gente entende que
pode haver problemas com a União, com o Estado, ou mesmo alguma calamidade pública que venha a afetar isso daí, né? Mas o orçamento são peças extremamente importantes para a vida das pessoas, né? Então, essa quantificação, eu vejo que é difícil fazer, concordo com você. Muitas vezes, como eu falei, não tem pessoal para se fazer isso daí. Como que você vai colocar uma pessoa lá no posto de saúde? É difícil, mal tenho, né, as pessoas que são essenciais lá, né, no dia a dia do posto. Como que você vai fazer para se quantificar isso daí? Né? Então, a discussão disso daí prova que a gente está querendo melhorar, né, e tentar sanar esses apontamentos e, claro, né, melhorar a vida da cidade como um todo. Né? É essa a minha visão que eu tenho com esse parecer. O que eu entendo isso daí, eu chego à conclusão que falta gestão pública, não agora desse exercício. Vamos pegar aí do tempo do Beto, do tempo do Flávio e hoje do tempo do Miguel. Não temos as pessoas qualificadas para as funções, o próprio Madeixa falou. E enquanto não fazer, não acertar isso, vai tomar pau, vai reprovar as contas. Vamos pegar um exemplo aí. Recentemente tivemos um concurso público para médico e outros aí. Fizemos o concurso e não contratamos ninguém. Os médicos contrataram. Não tem dinheiro para contratar. Gestão pública. Está uma pessoa no planejamento que ela está na saúde, está uma pessoa da saúde que ela é da cultura. Não temos. Mas e a Danta? E nós, vereadores, o que nós estamos fazendo? E por que contrata? Deixa eu até... Vai acontecer de reprovar as contas e vai pagar, tomar processo. Deixa eu Isso até fazer faltou gestão pública aqui. Deixa eu até fazer um adendo. Planejamento, não teve planejamento. Isso daí. Até então, né, como teve a última reunião das metas, né, que foi até discutido com o Madeixa, o que acontece? O limite da folha de pessoal já tinha passado o limite prudencial, ou seja, quando você passa esse limite, a lei de responsabilidade fiscal ela fala que você não pode, enquanto você não baixar aos níveis adequados de novo, que, se eu não me engano, é 51,3, você tem que ficar abaixo. 54 ele já ele não pode mais receber as transferências voluntárias, né? Ou seja, os convênios, está proibido o crédito, ou seja, né, só as condicionais mesmo, né? Mas 51,3 ele já não pode contratar mais. Esse é o limite prudencial. Existe um outro limite, que é o limite de alerta, que é um pouco mais abaixo, que, se eu não me lembro, é 49, alguma coisa, se não me falha a memória, que ele alerta você quando chega nos 90% do seu gasto com o pessoal, ele te alerta, olha, você está gastando muito. Aí ele passa para 95%, que é o limite prudencial. Aí você já não pode mais contratar, tem uma série de coisas que você tem que baixar a despesa, né? Então, um dos fatores, creio eu, que esse corpo ainda não foi formado, foi por isso, né? Tem outras coisas também, né, que pode ter havido aí no concurso, então... Não é. O que eu falei aqui não é nem fazer defesa, nem fazer nada. Eu fiz um concurso para contratar médico na minha gestão, gastei 25, quase 30 mil reais para fazer esse concurso, e não pude contratar ninguém, porque não apareceu ninguém. O salário não dava. O funcionário, um médico não pode ganhar mais que o prefeito. Então, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Então, o que acontece? Você põe um total, não há conveniência, não aparece. Mas uma coisa também, eu vou corroborar com o presidente, que é o seguinte, você tem que ser, o gestor ele tem que ser alertado pelos técnicos, né, pelas pessoas que estão lá.
O corpo técnico ele está lá para dar o suporte. O gestor ele não é obrigado, né, a entender afinco, né? Essa é uma questão que eu vejo, né? Que um corpo técnico mais forte, mais preparado, pode dar as ferramentas para uma boa gestão. Então, que nem o Adair falou, mas foi feito. Eu fiz. Por quê? Porque chegamos a fazer um TAC no Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho chega e fala, você tem que fazer. Tem que fazer. Vou fazer o quê? Mas você tem um tempo para essa contratação. Não. De 2 anos podendo prorrogar para 4 anos. Então, como não a gente... é necessário fazer. Então, mas só que o Ministério Público quer que continue fazendo todos os concursos, independente se tem resultado ou não. Ele quer que faça. Se eu não me engano, se não me falhe a memória, as contas do município de Pereiras vêm sendo rejeitadas, acho que, se eu não me engano, desde 2014. Né? Inclusive, uma das causas dessa própria rejeição é a falta de planejamento orçamentário. Porque o que acontece hoje, existe um índice medido pelo Tribunal de Contas que se chama IGM, Índice de Gestão Municipal. O que esse índice mede? O que você colocou na sua peça? Eu atendo 1000 alunos. Você colocou na sua peça, você informa. Aí, terminou o exercício, ele vai olhar lá. Quantos alunos você atendeu? 1000 alunos. Passou no índice. Agora, o que acontece? Como que ele vai medir alguma coisa, sendo que ele não tem o número? Sendo que ele não tem a quantificação, o tangível da coisa? Então, muitos itens vêm ficado zerado, né? É mandado zerado, porque não tem como os auditores vir e falar assim, isso realmente aconteceu, isso não aconteceu. Eu sei das dificuldades, mas a gente tem que dar uma chacoalhada e melhorar, né? E eu até coloco à disposição aqui, acho que você já tem a cópia da peça. Se tiver alguma dúvida em relação à técnica, vocês podem vir a qualquer momento perguntar, que eu estou à disposição. Beleza, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Robertão, está louco para falar? Não? A técnica ela é extremamente importante, né? Hoje em dia, com a informatização, a globalização da coisa, tá cada vez mais difícil, né? O porquê? Porque a informação é em tempo real. Então, o que está acontecendo na prefeitura, o tribunal já está sabendo. Eu aperto uma tecla aqui, o Tribunal de Contas já está sabendo, né? E se você deixa de enviar essas informações, quem é punido é o gestor. Então, é um desafio para o gestor. Eu concordo também, de contratar, de fazer concurso, tem N coisas. É um desafio para se colocar as pessoas técnicas para ajudar na elaboração. O orçamento, ele não é uma peça que é feita em uma semana, em 3 dias. O orçamento, ele é diário, o ano todo. São 3 peças. São o PPA, em 4 anos, a LDO e a LOA, anual. Então, todas as dificuldades, elas têm que estar sendo passadas para o gestor. O contador nada mais é do que ele insere as informações que ele tem. Né? Então, aí já foge da minha... aí já não é a minha seara, né? Já não é meu campo, mas essas foram algumas coisas que eu vi na peça aqui que eu acho que dá para ser melhorada. Beleza, acho que ninguém tem mais nada a perguntar. Está encerrada a audiência pública. Obrigado, Elmo.
Qualquer dúvida que ele falou, procura ele que ele vai tentar esclarecer. Obrigado a todos.